Para você que defende Gaza e a autonomia e a autodeterminação do povo palestino, eu tenho um recado. Aqui no Brasil, ou melhor, em Pindorama, que é o nome original desse território, aqui nós também presenciamos um genocídio que dura mais de 500 anos. Os povos indígenas de Pindorama vêm sendo sistematicamente perseguidos e exterminados há mais de 5 séculos. E hoje, em pleno 2025, na nossa República do Brasil, ainda temos a perseguição sistemática dos direitos e dos corpos indígenas. O assassinato dos nativos de Pindorama continua acontecendo. E isso acontece de diversas maneiras. Dentro da lei, através do universo jurídico, da legalidade, através, como? Impedindo que os seus territórios sejam demarcados, os territórios legítimos dos povos indígenas, pois eles são os ocupantes, os guardiões deste território que nossos antepassados invadimos, tomamos por meio da força e estabelecemos um Estado chamado de Brasil aqui. Um Estado que negligencia os direitos e os corpos. Um Estado que negligencia a vida dos nativos americanos. Então, hoje em dia, a gente vê, pós-Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que garante direitos aos povos originários, a gente vê, cerca de 40 anos depois, em 2025, que esses direitos não estão sendo respeitados, não foram respeitados e não são hoje em dia. Através de mecanismos jurídicos em que eles colocam o direito da propriedade privada acima do direito da terra, acima do direito da vida, vem impedindo a demarcação dos povos originários, a demarcação dos territórios dos povos originários, para que eles possam desenvolver uma vida autônoma e soberana. Então, é muito importante a gente se mobilizar e a gente apoiar a derrubada do marco temporal. Mas não só isso. Outra coisa que vem acontecendo é a organização de uma milícia no campo interestadual. É o movimento Invasão Zero. O Invasão Zero, em 2024, foi atribuída a ele a morte da liderança indígena Nega Pataxó. Em julho desse ano, eles se reuniram em Ilhéus, no sul da Bahia, com apoio de diversos parlamentares de diversos estados, com esse mote, com essa palavra de ordem de defender a propriedade privada e colocando a propriedade privada acima da dignidade humana, acima da vida. Essa organização que fala abertamente se organizar contra os invasores indígenas, quilombolas e do movimento do campo organizado, é uma organização declarada de violência, perseguição e extermínio dos povos do campo, que estão lutando pelos seus direitos, pela sua dignidade humana, pela sua vida, pelo seu direito à terra. O Brasil não seguiu os passos de outras democracias do tipo liberal que realizaram, ao longo das revoluções que sofreram, uma reforma agrária. As revoluções liberais vieram para acabar com a ordem do antigo regime, em que a aristocracia, possuidora de grandes quantidades de terra, foi esfacelada e emergiu o poder da burguesia. Nesse processo, foi feita a reforma agrária em diversos países. No Brasil, não. O Brasil, ele é menos que uma democracia liberal.
a estrutura de poder dele, alguém que me contraria aí nos comentários, mas a estrutura do poder do Brasil vem de uma época colonial. Aqui, famílias latifundiárias da época das Seis Marias ainda são o poder hegemônico. E elas impedem que o povo organizado efetive o seu poder perante a sua própria vida. Não, aqui no Brasil, a elite agrária e burguesa também, ela impede que nós exerçamos o nosso direito à vida. Ela impede que nós tenhamos o direito à terra. Porque se você é uma pessoa descendente de europeus como eu, talvez você não esteja num lugar tão depauperado contra outras pessoas descendentes de outros povos. Porque a minha família branca de classe média sempre teve todos os benefícios que essa cor e essa origem dão. Isto é, não foi perseguida pela polícia, não foi perseguida com racismos, não foi exterminada pela própria existência, por ser como é, pela própria aparência, pela cultura que carrega. Não, a minha família, por ser branca, descendente de europeu, já saiu um pouco na frente. Pois essas violências físicas, seja do Estado, ou seja de grandes proprietários e grandes burgueses, ela não me atinge diretamente. Eu já tenho uma vantagem aí. Outra vantagem é que os meus antepassados não foram escravizados. Então, passando de pai para filho, uma pequena herança, uma pequena propriedade, um dinheiro que tenha podido pagar a educação minha, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. Tudo isso foi oferecido para os meus antepassados. Uma boa educação, um teto, comida. Agora, para descendentes de pessoas africanas, escravizados, exterminados sistematicamente, para descendentes de pessoas indígenas, perseguidos e exterminados sistematicamente, esse direito foi negado. O direito à vida em si foi negado, pois a vida precisa de terra. A terra produz comida. A gente, enquanto comunidade, precisa de livre associação para se fortalecer e para ter autonomia. Nós, o povo branco, os descendentes dos invasores desta terra, principalmente aqueles que defendem Gaza e defendem a autonomia da Palestina, precisamos nós nos mobilizarmos aqui no solo do nosso território, em defesa dos povos indígenas, em defesa dos povos quilombolas, em defesa dos camponeses organizados que lutam pela terra. Estes são os agentes de mudança do nosso país, em defesa dos povos africanos. Todos eles necessitam de ações reparatórias, de ações que reparem a história sanguinária que deu origem a esse país, que também é um país genocida, que também persegue e extermina as pessoas, com base na cor, com base na cultura, com base na origem, por ser quem ela é. Nós, brancos, descendentes dos invasores europeus que colonizaram, exterminaram e assassinaram nessa terra os povos indígenas e os povos africanos escravizados, precisamos nos organizar e dizer basta desta ordem colonial.
Basta desta ordem escravocrata. Basta dessa ordem anti-indígena. Gaza, Palestina, acontece não só na Palestina. Um povo invasor racista, colonialista, exterminista, supremacista e terrorista acontece aqui também, com as forças de ordem desse país, com as forças políticas apoiando e com a elite branca comandando o banho de sangue. Então que nós apoiemos o movimento pela terra no nosso país. As demarcações indígenas necessitam, as demarcações indígenas devem ser feitas com urgência e com respeito aos povos originários e aos povos tradicionais. Nenhum direito a menos. Todos os direitos e toda a proteção e todo o apoio aos povos indígenas, quilombolas e ao movimento do campo organizado. E também ao movimento negro.